Você provavelmente já construiu algo, produziu alguma coisa. Todos nós temos a capacidade de criar, de produzir. O próprio Deus nos criou com essa habilidade, podermos inventar, ser construtores. Jesus, no Sermão do Monte, ele dá uma ilustração usando a figura de um construtor. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 24, Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e bateram de frente com aquela casa, que não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as praticam, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios e sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, que caiu, e foi grande a sua ruína. Esse texto ele está dentro de um bloco já no finalzinho do Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, Jesus comenta sobre as leis, Jesus traz para os seus ouvintes a maneira como eles deveriam se relacionar uns com os outros, a maneira como eles deveriam se comportar diante de situações. É muito rico o Sermão do Monte no Evangelho de Mateus. Já encerrando essa parte do sermão, Jesus chama a atenção dos seus ouvintes. A atenção que Jesus traz agora é para se eles vão seguir ou não os seus ensinamentos. Jesus trouxe uma carga de conhecimento, Jesus trouxe a eles várias experiências e agora ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um construtor sábio, alguém que constrói, que cria algo com sabedoria. Ele usa a figura daquele que constrói a sua casa. Sabemos que para construir uma edificação é necessário um alicerce forte, e esse alicerce é necessário que esteja em um bom solo. Jesus usa então essa figura, comparando com aquele que ouve a sua mensagem e que não a pratica. Aqueles que ouvem a mensagem, aqueles que têm o conhecimento, mas não praticam esse conhecimento, é comparado com aquele homem insensato, tolo, que constrói a sua casa, uma bela expressão de obra, mas ele constrói em um local onde o alicerce não tem firmeza. Constrói a sua casa em areia, constrói a sua casa em um local onde não há segurança. Pensando nisso, podemos imaginar onde nós estamos construindo as nossas criações. Onde nós estamos depositando as nossas criações? O que nós temos feito com o aprendizado que temos da palavra? O Senhor Jesus nos ensina a sermos não somente ouvintes, mas também praticantes dessa palavra. O apóstolo João também exorta sobre essa verdade. Temos a palavra do Senhor nos nossos corações. Paulo, quando escreve a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 3, ele diz que chegará um tempo em que as falsas palavras, as falsas doutrinas estarão tão presentes diante da sociedade que eles sentirão coceira nos ouvidos, tendo uma atração por essas palavras que não são reais. Precisamos conhecer a palavra verdadeira e precisamos praticar essa palavra verdadeira, a palavra que é fiel e digna de toda aceitação, a palavra do Senhor. O que Jesus explica para os seus ouvintes no final do Sermão do Monte é: eu acabei de ensinar para vocês verdades, agora é necessário que vocês vivam essa verdade, é necessário que vocês pratiquem essa verdade, sejam construtores sábios, sejam construtores prudentes. Esta é a mensagem que Jesus traz no final do Sermão do Monte. Nos dois últimos versos do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o texto é impressionante. O texto diz que a multidão
os ouvintes de Jesus, eles estavam admirados com a maneira pela qual Jesus ensinava. A maneira como ele ensinava não era como os escribas, como os fariseus, mas ele ensinava com autoridade. Essa autoridade nos dá hoje a certeza de que podemos cumprir essa palavra, de que podemos viver essa palavra e que estaremos no caminho correto. Nós precisamos urgentemente sermos praticantes da palavra do Senhor. Precisamos urgentemente nos comportarmos como construtores sábios, preparados, que constrói a sua casa em um local firme e um bom alicerce. E todos sabemos que o nosso firme alicerce é o Senhor Jesus Cristo. É nele que devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança. É por ele que devemos praticar a sua palavra. O Senhor Jesus nos ensinou isso através do seu exemplo no Sermão do Monte. Que possamos então viver essa palavra, que possamos não só ouvirmos, mas também praticarmos, colocarmos diariamente nas nossas vidas a prática e o exercício da palavra, que nos coloca próximos do nosso Deus, aquele que é o autor dessa palavra. Que possamos então viver com o prazer de praticar esta palavra como construtores sábios, prudentes, que amam e que vivem a palavra do Senhor, assim como Jesus nos ensina no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus.